casa com um cachorro, ela é uma casa com vida. Os gatos são animais muito incríveis, que demonstram muito carinho por você. Você ter um cachorro, ter um gato, você realmente descobre uma forma de amor que é uma coisa impressionante. A relação entre cães e seres humanos e gatos e seres humanos é uma das relações mais complexas e bonitas do reino animal. Na verdade, não existe nenhuma relação entre espécies diferentes, espécies de animais diferentes, como é a relação entre cães e pessoas e entre gatos e pessoas. Essas relações se construíram de formas diferentes ao longo desses milhares de anos de evolução, porque duas espécies animais, elas podem ocorrer no mesmo lugar. Então, você tem lá uma área, e aí você vai ter um papagaio que habita essa área, e você vai ter uma anta que habita essa área. Mas no caso de cães e pessoas e de gatos e pessoas, é muito mais que isso. Uma relação muito estreita que vai além de coexistir ou de habitar o mesmo espaço foi desenvolvida e continua sendo desenvolvida até os dias de hoje. É uma relação única, é uma relação de amor incondicional mesmo, como as pessoas falam, parece clichê, mas não é. Só quem tem sabe o quanto eles são importantes na nossa vida. Não é à toa que realmente as pessoas buscam, né, no pet, tem no pet toda essa relação de carinho, de cumplicidade, de amor. Através de várias pesquisas a partir dos anos 90, a gente conseguiu ver e observar que nós utilizamos o animal como uma figura de apego. A partir disso, a gente consegue explorar o ambiente, a gente se sente seguro perto deles, fazem parte da nossa identidade. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que a gente nem sempre andou de carro, nem sempre andou de avião, a gente era nômade. A gente vivia em bandos de caçadores e o cachorro foi fundamental para evoluir para uma sociedade mais sedentária, porque o animal começou essa troca entre o humano e o cachorro. Tem uma lacuna de tempo de domesticação que é considerável. A gente tem mais ou menos 6.000 anos de diferença de domesticação do cão para a domesticação do gato. Com os cães, a gente tem cerca aí de 30.000 anos, um grupo de ancestrais comuns ao cão chegaram, se aproximaram de grupamentos humanos e alguns desses animais foram ficando. Tem duas teorias assim recorrentes. Uma delas é dessa coisa da autodomesticação, deles começarem a pegar lixo dos assentamentos humanos, por exemplo. E existe uma outra de que realmente os humanos ativamente começaram a criar cães e começaram a procriar cães, os que eram mais mansos, então como se fosse uma domesticação um pouco mais ativa mesmo. Essa relação foi ficando mais próxima, essas habilidades comunicativas, afetivas foram ficando cada vez mais desenvolvidas, até que nós chegamos nos dias de hoje, em que nós temos cães extremamente ligados afetivamente a pessoas e pessoas extremamente ligadas afetivamente aos cães. A domesticação do gato começou um pouquinho depois do início da agricultura. Os humanos começaram a fazer seus assentamentos, começaram a estocar grãos por conta da agricultura, teve todo esse processo de começar a estocar alimento e tudo. Esse estoque de alimentos começou a atrair roedores, principalmente, e esses gatos acabaram se beneficiando disso. Então, eles estavam ali caçando roedores que estavam atacando esses estoques de grãos. E os humanos começaram a ver os gatos como, está me beneficiando, vou deixar eles ficarem aqui, vou até eventualmente alimentar um gato se precisar. Até que num determinado ponto dessa evolução, essa relação começou a ficar mais próxima, também criando laços afetivos, também criando interações sociais que são únicas das relações entre pessoas e gatos. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, aqueles seres humanos que conseguiram se vincular com os animais, interpretar os comportamentos deles, utilizá-los para proteção, para caça, foram seres humanos que sobreviveram. Deixou de ser ao acaso, deixou de ser uma relação que simplesmente acontecia para ser uma relação que queria existir. As pessoas querem estar próximas dos seus cães e dos seus gatos, e os gatos e os cães querem estar próximas das suas pessoas. Eu
Eu sempre tive animais. Nós sempre tivemos cachorros. Tive uma época que eu tinha 7 gatos. Quando eu me casei, o meu esposo não queria, porque como a gente não parava muito em casa, deixar um animal sozinho. Aí veio o Arthur. Mas eu já estava ali com os meus 40 anos. Eu estava de 35 semanas, então foi ali uma gravidez de risco. O Arthur nasceu prematuro. A pediatra chamou o pai. Ela não queria que eu me estressasse além do que eu já estava, né? Só que aí ela falava e eu escutava o que ela falava. E eu queria era vê-lo. Foi quando descobrimos que ele precisava ser o mais rápido possível realmente ir para UTI, neonatal, pela questão do tamanho, do peso. E aí ficamos internados até que ele ganhasse peso e pudesse sair de alta. Isso levou 31 dias. Durante toda a minha gravidez, nenhum exame detectou que ele teria qualquer tipo de síndrome, qualquer tipo de deficiência. Quando eu percebi que ele teria algo, eu só pedia para que eu pudesse cuidar. Coloca aqui, ó. Coloca aqui para o tio ver. Opa! Com a descoberta da síndrome de Down, nós acabamos pesquisando muitas coisas. Em algumas visitas pediátricas, geneticista, descobrimos que seria bacana um cachorro. Foi aí a busca por adotar um animal. Busquei vários lugares e foi quando eu me deparei com a fotinho do Davi. Cadê o Davi? Por ele ser de mais idade, ele nunca foi adotado. Foi resgatado de maus tratos, ele estava bem judiado, ele ficou internado. Eu não sabia de toda essa história até realmente eu chegar na protetora e ela me contar. E aí parece que foi muito mais aquele amor. Quando ela apareceu com o Davi veio todo cheirando, lambendo. Então eu já falei, não, é ele mesmo. Isso, coloca. Aí, muito. Assim que o Davi chegou, eu já percebi que o Arthur, ele já foi tentando se aproximar, ele não ficou com medo, ele começou a se desenvolver melhor. O Arthur ainda não fala, mas ele está gesticulando muito mais. Se o Davi não está próximo, ele busca o Davi. O Arthur abraça, o Arthur beija, se joga em cima do Davi. Então isso, para mim, foi o mais gratificante e talvez o mais benéfico. Vai lá, Arthur! Chama o Davi! Vamos lá, Arthur! Vamos! O Arthur está crescendo, descobrindo coisas novas. Então eu acho que o Davi vai trazer muito isso para ele. Aqui, Davi! Aqui! O Davi! E o Davi adora, a gente percebeu que ele adora essa bagunça. Tem muitos estudos que dizem que ter animais por perto faz bem, não só para os humanos quanto para os animais. Eles talvez tenham uma importância maior do que a gente imagina, tanto os cães quanto os gatos. Tem gente que fala que os gatos jogam uma energia legal na casa, que os cachorros trazem alegria. Não sei se faz bem para a saúde, mas eu acredito que sim. Existe um bem-estar psicológico muito grande de você lidar com os animais no dia a dia. É bastante interessante, por exemplo, um trabalho de Harvard, Get Health, Get a Dog, ou seja, tenha saúde, pegue um cachorro. Estabeleceram alguns indicadores nesse trabalho para comprovar os benefícios do pet na saúde e também no âmbito social das pessoas. Eles conseguiram comprovar que pessoas que convivem com animais de estimação, elas têm tendência a ter uma diminuição dos níveis de triglicérides, nos níveis de colesterol, tendência a ter menor taxa de pressão arterial, ou seja, o pet faz bem para o nosso coração. Há um indicativo de melhora na qualidade de vida de idosos, na memória, liberação de hormônios, de bem-estar. Também tem estudos que crianças que têm animais em casa conseguem se desenvolver melhor aspectos cognitivos, senso de comunidade. Para os pais, além de senso de responsabilidade,
porque eles têm que saber que são eles que vão cuidar dos animais, eles vão usufruir muito dessa relação. A gente se sente mais amado e é capaz de amar mais quando a gente tem animais em casa. Eu percebo isso na minha vida depois que eu adotei a minha cachorra quando ela tinha 1 ano de idade. Eu já estou com a Vitória há 4 anos. A nossa vida é diversão pura. Eu gosto de cuidar. Eu vou lá, eu que faço a comida dela, eu que passeio com ela. Eu gosto disso, eu tenho esse lado. Isso é uma coisa que, às vezes, quando você fica mais velho, faz falta. Eu queria poder ter mais animais para cuidar. Gostaria de ter uma família multiespécie. Cães, gatos, crianças, pessoas idosas, vivendo de uma forma familiar. Se a gente tem aí cerca de 30 mil anos de evolução compartilhada com cães e mais ou menos uns 10 mil anos de evolução compartilhada com gatos, eu acho que as famílias multiespécie foram um subproduto natural, né, de todo esse percurso. E hoje em dia, né, por existirem todos esses aspectos que possibilitam que eu esteja próximo ao meu cão, eu esteja próximo ao meu gato, e meu gato e meu cão estejam próximos a mim e se sintam seguros também com isso, tudo isso faz com que outras características vão surgindo. E essas outras características que vão surgindo possibilitam, sim, a formação de famílias, como são ditas hoje, multiespécie. Famílias multiespécies são super capazes de existir com cães, humanos, gatos, inclusive, né, todos juntos. Mas a gente precisa sempre pensar no bem-estar dos animais também. Qualquer animal, né, pode ser cão, gato, você precisa saber, né, onde que cabe esse outro ser que você está inserindo na sua rotina. Você sabe que tem uma piada na minha casa que fala assim, nossa, se vocês não fossem adotados pela Luísa Mel, vocês tinham sido devolvidos 1000 vezes. Ela sempre pegou os piores cachorros do instituto, são os mais bagunceiros. A Pinguinha, ela é uma cachorra traumatizada. Jogaram aqui na porta com os filhotes, eu adotei a mãezinha. É evidente que ela foi agredida e eu fui aos poucos, né, conseguindo deixá-la melhor. Eu tava com um filho bem pequeno, uma criança de 2 anos, uma criança de 2 anos, mesmo sendo meu filho, tá, gente? Só que eu descobri em casa que ela era um pouco agressiva, de trauma. Falei, gente, olha o que eu tenho aqui. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que educar o meu filho. E foi maravilhoso, porque eu eduquei ele foi aprendendo e hoje ele se dá super bem com eles, tem uma relação maravilhosa que ele construiu. Baseado no quê? No respeito pelas dores dela, pelo passado dela e dar o tempo dela. E foi maravilhoso, porque ele entendeu e ele foi conquistando e hoje ele faz tudo. Hoje ele rola, ele abraça e eu não tenho medo nenhum. Foi muito importante, acho que não só para a relação dele com animais, mas com as outras pessoas também, né? De respeitar o tempo das pessoas, o limite das pessoas, que ele tinha que conquistar o amor, que o amor a gente não vai pra cima. Eu acho que não foi só um aprendizado com animais, como foi pra vida dele. Se a gente pensa numa família e dessa família, desde o início, coloca as crianças em contato com os animais, a gente está criando um ser humano com uma compreensão do mundo como ele realmente é, que não é só habitado por humanos, que é habitado pela natureza, por árvores, por plantas, por insetos, por fungos, por germes, por vírus. Traz também o respeito à diversidade, né? Porque você precisa compreender o outro, você precisa compreender as necessidades de outra espécie, que são diferentes das nossas. Entender um cão ou um gato como parte da família, na minha opinião, como cientista e como pessoa, é absolutamente benéfico. O que não é benéfico é humanizar o cão ou humanizar o gato. Cães e gatos são absolutamente extraordinários por serem cães e por serem gatos. Se a gente entra numa relação em que a gente tenta mudar a essência desse indivíduo que está convivendo com a gente está fazendo alguma coisa errada. Por muito tempo se cortou rabo de cachorro, se cortou orelha de cachorro, se cortou unha de gato, se cortou cordas vocais de gato, numa tentativa de tornar o animal, aquele bibelô, aquele brinquedo, algo que encaixa na família. Isso não é família multiespécie. Cachorro não precisa de sapatinho, a não ser que tenha uma causa médica por trás e uma indicação médica por trás.
Cachorro não precisa andar de calça jeans. Gato, de jeito nenhum, meu Deus, gato precisa usar perfume. Cães precisam ter o direito de serem cães e gatos precisam ter o direito de serem gatos. A gente está muito numa discussão de pais de pet, mães de pet, que os pets, eles não são filhos. Eles são animais. E o legal deles é que eles são animais, eles não são crianças. É como se fala hoje, por exemplo, hoje você não é mais o dono de um animal. Você compra um carro, você compra uma casa, você não compra um amigo. Você não é o dono de um ser que tem direitos. Ou os animais não têm direitos? O que vem com toda essa discussão é que na palavra dono e dona vem carregada a noção de propriedade. E os cães e os gatos são propriedades nossas? Primeiro, eles não são coisas. Eles são seres que têm uma vida subjetiva própria deles e que têm um valor próprio, que nada tem a ver com a nossa existência no mundo. Que têm sentimentos. Todos eles. E, infelizmente, a gente vive numa relação antropocêntrica. Nós somos o centro do planeta, nós somos o centro de... E não é assim. E a gente muda muito o nosso vocabulário a partir do momento em que a gente começa a criar consciência sobre algumas coisas. Tá na hora da gente criar consciência de que cães e gatos não são coisas e que a nossa relação não é de propriedade. Então, por isso, usar palavras como tutor, tutora, guardião, responsável, mas não dono. Se a gente compra, adota ou ganha um animal de presente, a gente tem certas expectativas de como ele vai se comportar. Quando essas expectativas são quebradas, o vínculo pode ser quebrado. Não é, vou pegar 5 gatos porque eu quero pegar 5 gatos, um de cada cor, e não pensar na história desse gato. Cada cachorro é único, cada cachorro tem sua história. Caso, você queira mesmo, precisa pesquisar qual é a espécie adequada, quais os cuidados que demandam, para sua rotina, para a gente prevenir o abandono, Então, o que acontece quando uma pessoa que tem um cachorro ou um gato e a pessoa decide que não quer mais aqueles animais? A primeira coisa que ela pensa é ligar para um abrigo. O abrigo não aceita, porque o abrigo já está lotado. Então, o que essa pessoa faz? Ela bota numa caixa com um paninho e ela joga pelo muro do abrigo. Naquele abrigo, tem muitos cachorros e muitos gatos. Como não vai ter muito espaço, nem muito dinheiro, um cachorro vai ficar doente, todos vão ficar doentes. Um gato vai ficar doente, todos vão ficar doentes. Então, a mortalidade dentro dos abrigos é altíssima. E não por falta de cuidado das pessoas que são responsáveis pelo abrigo, mas porque a situação é o que possibilita. E isso parece ser quase que uma caricatura, mas não é. A gente vê isso acontecendo no Brasil inteiro todos os dias. Às vezes a pessoa pega e devolve em um dia, uma semana. Que relação de amor você constrói em uma semana? Nenhuma verdadeira. Eu acho que é muito parecido com uma pessoa que pega um papel, amassa e descarta na rua. Ela não está preocupada com o que vai acontecer com aquele papel, se vai entupir algum bueiro. Ela simplesmente se livrou daquele problema e isso é o suficiente para ela ter aquele comportamento. Quando você abandona um animal, é a mesma coisa. Me livrei desse problema. Cães e gatos na rua, cães e gatos abandonados, muitas vezes pode parecer um pouco um caminho sem solução. Você vê que o interesse da sociedade e do Estado é tão pouco que não se sabe quantos animais de rua existem no Brasil. Ninguém sabe. Todas as pesquisas que existem ao redor do mundo são pesquisas feitas com pessoas que abandonam os seus animais em abrigos. Esse tipo de pessoa é uma pessoa completamente diferente do abandonador brasileiro que abre a porta do carro e joga o cachorro para fora. Imagine o que as pessoas pensam sobre os direitos animais. Se as pessoas no Brasil não pensam sobre os direitos dos humanos, dos idosos, dos indígenas. Se você não sabe qual é o problema, como é que você vai descobrir o quanto é necessário para resolver esse problema? Está na hora da gente descobrir qual é a causa do abandono, qual é a solução para o abandono de animais.